Olá meus amigos, Josué Alves aqui. Neste vídeo eu vou falar sobre como ler a Bíblia. E o que eu vou falar aqui, ou a maior parte, é a partir de uma visão pessoal, tá? Mas neste vídeo nós vamos abarcar alguns temas e alguns assuntos interessantes com relação à Bíblia. Nós vamos falar sobre a quantidade de livros, sobre os gêneros literários dos livros da Bíblia e sobre como realmente ler a Bíblia, tá bom? Então fique aqui até o final para vocês compreenderem. Este vídeo serve tanto para quem está iniciando do zero a leitura da Bíblia e para os que já começaram a ler recentemente, tá? Para quem já é um leitor mais experiente também pode aproveitar alguma coisa do vídeo. Então espero que vocês fiquem até o final e vamos falar sobre isso. Então já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Você pode também, ao final desse vídeo, se você gostar, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas para ajudar o canal. Então vamos iniciar o vídeo. A primeira coisa que eu queria falar aqui sobre a Bíblia, neste vídeo, é que a Bíblia ela tem uma pequena diferença entre a Bíblia católica para a Bíblia protestante, que é principalmente na quantidade de livros. A Bíblia protestante ela tem 66 livros, enquanto a Bíblia católica tem 73 livros, ou seja, tem 7 livros a mais. Tá? Neste vídeo, especificamente, eu vou usar a Bíblia protestante como exemplo, que tem 66 livros, mas este vídeo também vai servir para quem é católico e quer começar a ler a Bíblia, tá bom? Então a gente vai pegar a Bíblia protestante como exemplo. Eu estou com 3 aqui, Bíblias diferentes, são todas protestantes, mas são de edições diferentes, tá? Então, como que a Bíblia é dividida? Quando eu me referi aqui à palavra Bíblia, eu estou me referindo à Bíblia protestante, tá? Principalmente com relação à quantidade de livros. Então, quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia tem um total de 66 livros. E esses livros são divididos nos livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento, vocês vão entender, se refere à aliança de Deus com o povo, mais especificamente com o povo de Israel, tá? E a aliança referente a este povo e referente também à lei mosaica, a lei de Moisés, e o Novo Testamento se refere mais à nova aliança de Deus com os homens por meio de Cristo. Então seria a salvação por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra, né, na cruz, tanto sua morte e sua ressurreição, tá? Então, são os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 39 livros. No Novo Testamento tem 27 livros. Dentro desses livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós temos gêneros literários diferentes. E quais são esses? Então, vou mostrar aqui os gêneros literários na sequência dos livros que estão escritos na Bíblia, tá? Então, começando de Gênesis até Apocalipse. Nós temos o Pentateuco, que é o primeiro gênero literário, seriam os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é extremamente considerado pelos judeus, que são os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses são os 5 primeiros livros da Bíblia e é chamado, né, de o Pentateuco, ok? A partir desses livros, nós temos os chamados livros históricos, né, do gênero literário histórico. Então, esses livros históricos são um total de 12, começando aí no livro de Josué, passando por Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, até o livro de Esther. Esses são considerados os livros históricos da Bíblia. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos ou de sabedoria. E aí são um total de 5 livros, que são o livro de Jó, o livro dos Salmos, dos Provérbios, do Eclesiastes e do Cântico dos Cânticos, ok? Esses são os livros poéticos ou de sabedoria. A partir desses livros, nós temos os livros de profecias, que tem um total de 17 livros. Dentro desses livros de profecias, nós temos
chamados os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. Profeta maior e profeta menor se refere à extensão do livro, né? Ao volume do livro, e não propriamente porque um era mais santo do que o outro ou algo nesse sentido. Então são 17 livros dos profetas, e os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores que vai desde Oséias até Malaquias. E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Entrando no Novo Testamento, nós começamos com o gênero literário, por assim dizer, chamado de Evangelhos. Os Evangelhos de Jesus Cristo, né? Então, no livro dos Evangelhos, nós temos 4 livros. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então, nós temos esses 4 livros dos Evangelhos. E aí nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Okay? Este livro que é escrito por Lucas, okay? O mesmo que escreveu o Evangelho. Depois do livro de Atos dos Apóstolos, este livro histórico do Novo Testamento, nós temos as cartas, né? As cartas apostólicas, que tem um total de 21 cartas, ou 21 livros do gênero cartas. Temos as cartas paulinas, que são 13, né, que vai desde Romanos, as cartas aos Romanos, até a carta a Filemon. E depois nós temos as cartas gerais com outros autores, que vai de Hebreus até Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. E por fim, nós temos o livro de Revelação, que é o Apocalipse. Okay? Então essa seria mais ou menos a divisão da Bíblia, né? E a quantidade de livros que tem cada uma dessas divisões. Essas divisões que a gente fez aqui pelos gêneros literários dos livros da Bíblia. Ok? Então, sabendo disso, agora eu vou passar aqui alguns dados e curiosidades básicas gerais sobre a Bíblia, para vocês compreenderem um pouco mais sobre ela. Ok? A primeira coisa que eu queria comentar é sobre o período em que a Bíblia foi escrita. Então, não foi como um livro qualquer, às vezes a gente pega, este livro foi escrito pelo autor aí em 2 anos, 3 anos, né, que ele escreveu. A Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.500 anos. 1.500 anos. Então, seria aproximadamente de 1400 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Ok? Então, daria aí aproximadamente 1.500 anos em que ela foi escrita. Então, outro ponto é que a Bíblia ela foi escrita por diversos autores. Nós temos, dentre os autores, temos profetas, reis, pastor, temos sacerdote, né, pescador, temos cobrador de imposto e até médico, que escreveu dentro dos escritores, né, dos livros da Bíblia. O Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, né, que era médico. Nós temos dentre o pescador aqui, que era Pedro, né, cobrador de imposto, que era Mateus. Então nós temos diversos autores, certo? Uma outra curiosidade é que a Bíblia ela foi escrita principalmente em 3 línguas, tá? No Antigo Testamento, a Bíblia na maior parte é escrita no hebraico e alguns livros foi escrito no aramaico. Então, basicamente hebraico e aramaico, a língua original do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, muita gente quer aprender grego para ler o Novo Testamento no original. Algumas pessoas têm esse objetivo. Uma outra curiosidade, né, que não é tão desconhecida assim, é que a Bíblia é o livro mais lido e mais traduzido do mundo. E 2 curiosidades finais aqui, é que o maior capítulo da Bíblia e o menor capítulo da Bíblia está no livro dos Salmos. Então, o maior capítulo da Bíblia é o capítulo 119 de Salmos, com 176 versículos, e o menor capítulo da Bíblia é o capítulo 117 de Salmos,
do livro dos Salmos com apenas 2 versículos, ok? Então, dito isto, e comentado sobre esses dados, essas curiosidades sobre a Bíblia, nós vamos adentrar aqui já no como ler a Bíblia, né, objetivos e o que se relaciona com isso, tá bom? Então, quando alguém pensa em querer ler a Bíblia, né, ou como ler a Bíblia, ela tem que se perguntar quais são os objetivos dela. E podem ser alguns objetivos, né? Então, ela pode querer ler a Bíblia para conhecer mais a Deus, para se aproximar de Deus, para desenvolver a sua vida espiritual, para se conhecer melhor a si mesmo, para conhecer a história da humanidade, para conhecer a vontade de Deus, né? E, dentre esses objetivos, tem que ficar claro para ela que esse objetivo é, ao mesmo tempo, uma motivação pelo qual ela vai se dedicar à leitura da Bíblia e ao estudo da Bíblia, né? Então, é importante ter claro esses objetivos, ok? E ter claro na mente também que toda a Bíblia, direta ou indiretamente, aponta para Cristo. Cristo é o Filho de Deus, é a palavra de Deus encarnada, e Cristo é o Salvador, é o Redentor. Por meio dele foi criado o mundo e é por ele que o mundo é salvo e é redimido. Então, a obra de Cristo, que culminou na sua morte e ressurreição, é o ponto-chave para compreender a Bíblia como um todo. Então, é importante ter isso em mente também, tá? Então, já entrando mesmo na leitura, como que se começa a ler a Bíblia, né? A minha visão pessoal sobre isso, algumas pessoas falam, por qual livro começar? É melhor começar do Gênesis e até o Apocalipse, né? No mesmo sentido, como estão escritos os livros na Bíblia, como estão na sequência, né, de que está escrito na Bíblia. Eu penso que não. Eu penso que o melhor modo de se começar a ler a Bíblia seria pelo Novo Testamento, começando Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, e depois começaria o Antigo Testamento. Então começaria pelo Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, depois começaria o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Eu acredito que seria mais frutífero, mais proveitoso nesta ordem, porque quando você lê o Novo Testamento, primeiro que vai ter uma linguagem talvez mais compreensível para a maioria das pessoas. Você vai conseguir compreender melhor, porque os evangelhos vai narrar ali a história de Jesus, o nascimento até a morte e a ressurreição, e vai ter assuntos e temas muito comuns, né, às pessoas, mais comum ao dia a dia das pessoas, ao que as pessoas passam, né, ao que as pessoas sentem, ao que as pessoas creem e compreendem. E por também compreender a vida de Cristo já no período em que ele veio à Terra. Então, quando você compreende isso bem, fica talvez mais tranquilo, mais fácil de compreender o Antigo Testamento. Então, na minha visão pessoal, você poderia começar lendo o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, tá? Mas não fique paralisado quanto a isso, caso você prefira ler de Gênesis a Apocalipse, é uma opção também, e tá tudo bem, tá? É apenas a minha visão pessoal sobre isso. Não quer dizer que seja a melhor, ok? Um outro ponto é que, mesmo você começando a ler o Novo Testamento, você, durante esse processo, pode aproveitar para ler também do Antigo Testamento o livro dos Salmos e dos Provérbios. O livro dos Salmos, que tem orações ali, cânticos, você pode usar muito bem para fazer orações particulares. Tem alguns salmos que são de orações, e é muito bom para decorar também, tanto os salmos quanto os provérbios. E os provérbios têm lições de vida compactadas, né, em um versículo, então é muito bom para decorar também e para ter instruções rápidas sobre diversos assuntos da vida. Então você pode ler paralelamente. Quando você lê o Novo Testamento,
ler um capítulo ou outro dos Salmos ou dos Provérbios, tá? Quando você vai começar a ler a Bíblia, aqui já entrando em algumas dicas, é interessante que você entre com um coração aberto, né? Aberto para aprender, não com um coração endurecido de querer, vou ler para criticar a Bíblia. Não, isso aí não vai funcionar, tá? Então é importante ler com esse coração aberto mesmo, de quem quer ser moldado por aquele texto, quem quer ser elevado a uma estatura espiritual maior, quem quer ter o seu caráter moldado, quer ter a sua personalidade desenvolvida. Então, com esse coração aberto nesse sentido. E também é importante começar a ler com humildade. Humildade principalmente no sentido de que, principalmente se for a primeira vez que você está começando a ler, você não vai entender tudo. Você não vai entender tudo, e isso é muito claro, obviamente. E dentro disso, eu quero citar aqui algo que um escritor falou, o George Guthrie, que ele escreveu um artigo sobre como ler e estudar a Bíblia, e dentro deste artigo ele fala que a Bíblia, às vezes, é tão cristalina que uma criança pode entendê-la, todavia suas dificuldades podem humilhar até um estudioso erudito. Okay? Ele fala mais. A Bíblia pode parecer tão familiar quanto uma caminhada na vizinhança ou tão estranha quanto um país distante. Então você tem que ter isso em mente. Às vezes você vai compreender facilmente uma passagem bíblica. E às vezes você vai estudar e não vai compreender aquilo. Ok? Está tudo bem. Ninguém compreendeu toda a Bíblia completamente, em todos os seus sentidos possíveis. Certo? Então seja humilde quanto a isso. Aceite quando você não compreendeu um capítulo. Busque em oração, em outros meios de estudos, compreender aquilo. Mas caso você não compreenda, aceite isso, tá? Aceite isso e continue. Não deixe que isso paralise a sua leitura e seu estudo da Bíblia. Uma outra dica é ler a Bíblia querendo e buscando ser transformado, como eu falei agora há pouco, né? Então, para isso, você pode ler um trecho e meditar sobre ele durante alguns minutos depois. Né? Quando você lê a história de algum personagem bíblico, você tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Por vezes vai ter algum personagem que cometeu algum pecado e você vai relacionar isso com os seus próprios pecados, né? E como que às vezes ela pode ter se direcionado para um caminho trágico ou para um caminho de humilhação, que ela se humilhou e alcançou o perdão de Deus e alcançou uma redenção na própria vida, né? E você deve avaliar isso, como você está indo, para onde você está caminhando na sua própria vida. Então, quando você se coloca no lugar dos personagens, quando você lê e medita, reflete atentamente sobre o que aconteceu com cada um deles, você pode aplicar essas experiências, né, à sua própria vida, essas situações à sua própria vida, com o objetivo de ser transformado para melhor, uma pessoa melhor, tá? Meios que você pode utilizar um dicionário bíblico, que pode ajudar bastante. Utilizar papel e caneta para fazer anotações, caso você queira. Algumas pessoas anotam na própria Bíblia, né? Eu geralmente não anoto na própria Bíblia. Você pode anotar, fazer algumas marcações, sublinhações. Quando você tiver alguma dúvida, você pode anotar a dúvida em um papel, em um caderno, por exemplo, escrever. Eu fiquei com dúvida acerca do que Paulo falou sobre a salvação, né? Como ela se dá a salvação. É por meio das obras, é por meio da fé, eu não compreendi muito bem essa relação. Então você escreve essas dúvidas e conforme você vai lendo, você vai buscando talvez outros livros clássicos que falam sobre aquele tema, você vai encontrando as soluções para essas suas dúvidas, essas suas perguntas, né? Encontrando respostas, né? E isso vai te deixando com conhecimento maior
e talvez com uma sabedoria maior também, ok? Então, utilizar lápis, papel, algum dicionário bíblico vai ajudar bastante. Com relação à tradução da Bíblia, eu não quero assim dizer que tem que ser essa, tem que ser aquela, até porque eu não conheço todas as traduções também, obviamente. Eu estou com uma tradução aqui, ó, da João Ferreira de Almeida, essa Bíblia pequena. Eu tenho a famosa King James, ok? E eu tenho essa Bíblia aqui, bilíngue, que é na linguagem de hoje, né? Uma tradução na linguagem de hoje. Para início, eu não sugiro que você leia na linguagem de hoje, né? Escolha uma tradução mais tradicional. E se você quiser ter e comprar uma Bíblia na linguagem de hoje, facilita em alguns trechos específicos que você talvez não compreenda, o contexto ali do que fala, uma palavra específica, facilita. Mas, no geral, eu prefiro traduções mais tradicionais, tá? Mas não deixe que isso paralise você também. Você pode pegar uma tradução aí, o importante é começar a ler, tá? Então, essas são as dicas gerais e comentários que eu queria fazer sobre como ler a Bíblia, né? Isso serve para iniciantes, para quem já começou. Então, são essas dicas, são esses os comentários que eu queria fazer. Espero que tenha ajudado vocês a querer ler a Bíblia, a desenvolver esse gosto pela leitura e realmente a começar e a continuar a leitura da Bíblia, tá? Você pode, junto com a leitura da Bíblia, fazer reflexões, meditações, como eu falei, orações, e isso vai ser muito útil para a sua vida como um todo, principalmente se você for um cristão, tá? Então, vai fazer com que você cresça na vida espiritual e se torne assim uma pessoa melhor, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar elas de alguma forma, mesmo que minimamente, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.